Então, pessoal, vamos à última aula da nossa primeira unidade da disciplina aí de processos de transformação termoquímica. Na aula de hoje, né, a gente vai conversar brevemente sobre o aspecto da tecnologia BTL, ou seja, como podemos usar a tecnologia de valoração, né, de biomassa, de valoração de metano para a produção de combustíveis sintéticos. Esse é o objetivo final dessa aula aqui, é para lá que a gente quer caminhar. Como de costume já, né, na disciplina, eu sempre apresento inicialmente os artigos base, né, que eu tomei aí como referência para a construção desse material de aula. O primeiro artigo aqui que eu estou indicando é esse artigo que é muito bom do Steinberg, apesar de ser um artigo antigo, de 99, é um artigo muito bom porque ele traz aspectos técnicos da aplicação da tecnologia FT a alta temperatura dentro da planta da Sasol, na África do Sul. Então, é um dos melhores artigos que a gente tem sobre a tecnologia dentro dos aspectos técnicos e de viabilidade econômica do processo. Temos esse outro artigo aqui também que é muito bom, que é de próprios pesquisadores e engenheiros da Sasol, eles fazem parte da construção desse artigo. Vocês vão ouvir falar bastante da Sasol, quando vocês lerem sobre esse tema, né? É talvez a maior empresa hoje, junto com a Shell, que aplica a tecnologia FT para a síntese de hidrocarbonetos e combustíveis sintéticos. Então, bastante coisa daquilo que a gente vai ler tem como base o material desenvolvido por eles. Aqui tem um artigo de avaliação termodinâmica que é de autoria minha, tá? Para esse processo de síntese de Fischer-Tropsch também. Vai ter outro ali mais para frente com enfoque um pouquinho diferente. A gente vai conversar um pouco mais sobre eles na aula. Temos um outro aqui que é do Davis, que também é um artigo muito bom, falando sobre a característica de desenvolvimento de reatores para essa reação. Aqui a gente já tem alguns artigos relacionados com a tecnologia Biomass to Liquids, né, que é a tecnologia BTL, que também é bem interessante, traz uma visão aí um pouco mais detalhada sobre o que efetivamente necessitamos para que essa tecnologia tenha aplicabilidade, né, em desenvolvimentos aí relacionados com um aspecto mais lucrativo, vamos falar assim. Aqui outro artigo também de análise termodinâmica com relação à reação de síntese FT. Esse artigo aqui também é um artigo muito interessante do Goethe, que é um artigo sobre reatores para a síntese FT. Então aqui a gente encontra as principais características operacionais, como é que esses reatores desempenham, como é que eles se comportam. Mais um artigo da tecnologia BTL, né, que é mais uma alternativa aí de leitura, tá? Esse aqui ele é um pouco mais um artigo de revisão de literatura clássica, tá? Onde ele apresenta os principais aspectos daquilo que a gente já tem aí publicado sobre o tema. Também mais um aí bem interessante que está aí como base da nossa aula. A primeira coisa que eu queria conversar, né, e discutir com vocês é o que é efetivamente o processo FT, o processo de síntese Fischer-Tropsch, o que é que o define, tá? Essa reação, né, que é uma reação bem antiga, ela foi desenvolvida aí por volta dos anos 20 na Alemanha, e ela está, desde os anos 20, sendo pesquisada, estudada e estruturada para que ela apresente efetivamente uma viabilidade técnico-econômica para uso e que possibilite, enfim, a produção dos combustíveis sintéticos, assim como a gente gosta de chamar, né? O objetivo da reação, então, é muito claro, conforme eu já falei, é produzir hidrocarbonetos a partir de uma reação que tem como base o gás de síntese. Lembre-se, o gás de síntese é aquela mistura composta por monóxido de carbono e hidrogênio. Então, o que a reação quer fazer é juntar, né, essas moléculas de monóxido de carbono e hidrogênio de forma coordenada, visando a produção de hidrocarbonetos sintéticos. De acordo com a característica do reator empregado, do catalisador empregado e da condição de reação empregada, que a reação vai conseguir moldar o hidrocarboneto desejado de ser sintetizado. Então, com base nesses aspectos, a gente pode destinar essa produção de hidrocarbonetos tanto para hidrocarbonetos no range do diesel, como para hidrocarbonetos que se encontram no range da gasolina, por exemplo, né, que são moléculas aí com uma disparidade muito grande em tamanho de cadeia carbônica. Então, essas características são definidas pelos aspectos reacionais em si.
A reação, quando ela foi iniciada, nos anos 20, ela foi projetada inicialmente com o objetivo de sintetizar o gás de síntese partindo do carvão, que era a fonte aí mais abundante que existia na época dentro do espectro, né, de combustíveis disponíveis na Alemanha. Com o avanço da tecnologia, se entendeu que o carvão não era a fonte mais viável, tanto por características de deslocamento, características de uso, características técnicas e térmicas de produção, e a partir daí o gás natural tomou o lugar do carvão, passando a ser a tecnologia mais viável, né, economicamente e tecnologicamente falando. E, por fim, avançamos, né, para o uso da biomassa. A biomassa surgiu como uma rota alternativa viável, claro, por conta da sua característica renovável de produção, que está associada aí diretamente com a produção, né, de hidrocarbonetos sintéticos renováveis, vamos chamar assim. A reação ela tem esse apelo, né, tecnológico e ambiental, basicamente porque, de uma forma teórica, né, a gente consegue sintetizar gás de síntese basicamente a partir de qualquer fonte carbonácea. Então, eu consigo partir, por exemplo, de uma fonte de madeira, como consigo partir de uma fonte de hidrocarboneto, metano, e de ambas as fontes eu consigo chegar ao mesmo produto, né, que seria o gás de síntese. E com esse gás de síntese eu consigo sintetizar combustíveis sintéticos de maior valor agregado. Então, é uma reação que tem como característica essencial ser uma reação catalítica, né? Então, o que ela faz basicamente é converter cataliticamente a mistura de hidrogênio e monóxido de carbono em produtos de maior valor agregado. Esses produtos a gente vai encontrar aí inúmeras aplicações na literatura, e esse até é um dos aspectos que a gente vai discutir na atividade assíncrona da aula de hoje de vocês. Um dos objetivos da atividade assíncrona é que vocês discutam isso ao finalizar aqui a aula. Eu vou comentar e conversar com vocês sobre ela. Seguindo um pouco sobre o processo FT em si, né, é preciso que a gente tenha em mente o que é que se forma a partir desse processo. Tá? A gente pode subdividir os produtos formados em três grandes famílias de compostos. Tá? A primeira família de compostos são os hidrocarbonetos, que a gente chama de parafinas. Esses compostos eles variam em tamanho carbônica desde uma unidade de carbono na cadeia, como é o caso do metano, até o range ali das ceras, tá? Que está compreendido mais ou menos com cadeias carbônicas da ordem de 100. Claro que tudo isso é altamente controlável de acordo com o espectro e com as características associadas aí ao equipamento utilizado para promover a reação, ou seja, o reator químico, e principalmente com a estrutura dos poros, que caracterizam, né, a estrutura a partir do processo de sintetização da síntese catalítica. Então, os catalisadores têm um efeito muito relevante sobre as características de produção e de tamanho de cadeia carbônica sintetizada. Só para a gente exemplificar, né, a família das parafinas são os hidrocarbonetos do tipo CnH2n mais 2, esse N varia entre 1 e 100 carbonos, mais ou menos. Esse aqui o range da produção das parafinas. Como outros compostos, a gente tem as olefinas, que são aí os compostos de forma molecular do tipo CnH2n, né, e esse N ele sempre vai ser maior do que 2, porque existe a necessidade de 2 carbonos para que a gente tenha dupla ligação. Então, a gente vai partir aqui desde o range do etileno, né, até moléculas que sejam muito maiores, claro, também seguindo a mesma característica de estrutura catalítica para promover a reação. E, por fim, chegamos aos compostos oxigenados, lembrando que os compostos oxigenados, dentro das condições normais de operação para essa reação de síntese FT, eles são formados em quantidades menores, muito embora existam estudos para, por exemplo, síntese de etanol, né, a partir do processo Fischer-Tropsch. E, para isso, existe, claro, uma modificação na estrutura do catalisador. Né? O catalisador ele destina as moléculas visando a produção desses compostos oxigenados. Não é o padrão, mas é possível alterar e modificar a estrutura catalítica e reacional para garantir a produção desses compostos, e isso é uma área de estudo bastante avançada nos dias atuais. Tá? Aqui, por conta dessa característica de formação descontinuada e menor, normalmente, quando a gente está desejando a produção de hidrocarbonetos,
os compostos oxigenados que aparecem em maior quantidade, ainda que pequena, são os álcoois de pequena cadeia carbônica. Isso inclui etanol e propanol, principalmente, com quantidades ali também significativas de metanol. Além da reação de síntese propriamente dita, né, que é muito similar a uma polimerização, a gente vai discutir isso um pouco mais para frente. Dentro desse reator também acontece necessariamente a reação de deslocamento gás-água, que é a reação water-gas shift, que a gente já viu com bastante detalhes quando a gente discutiu as rotas de gaseificação. Tá? A reação de water-gas shift ela ocorre de forma simultânea e ela é responsável por produzir quantidades substanciais de dióxido de carbono dentro desses sistemas reacionais. A gente vai ver que isso é uma característica dessas reações. Se vocês pesquisarem artigos mais recentes, existem alguns desenvolvimentos buscando promover a síntese também a partir das moléculas do dióxido de carbono, e não a partir apenas das moléculas de monóxido de carbono, o que seriam aí reações de hidrogenação de dióxido de carbono em si, propriamente dito. Tá? Se vocês pesquisarem aí o tema, vocês vão encontrar artigos aí um pouco mais recentes, que tem estudado a viabilidade técnica dessa reação. É claro que é uma reação que acontece com menores proporções, menores quantidades e menores rendimentos, muito claro por conta da estabilidade eletrônica maior que a molécula de dióxido de carbono tem, tornando ela um pouco menos reativa do que a molécula de monóxido de carbono, e claro, atrapalhando o desenvolvimento aí da reação. Só para a gente seguir, né? O nosso processo reacional, como eu falei, ele pode ser dividido dentro de uma estrutura aí de duas reações básicas. A primeira reação é essa daqui, que é uma reação de síntese, né, Fischer-Tropsch, propriamente falando, onde o monóxido de carbono reage com a molécula de hidrogênio. Para cada molécula de monóxido de carbono, a gente precisa de 2 moléculas de hidrogênio, e até por isso, quando vocês lerem artigos sobre o tema, vocês vão encontrar que a proporção, né, ideal, a proporção áurea para a síntese, né, para o gás de síntese de ótima qualidade, é que a gente tem uma razão molar hidrogênio monóxido de carbono de 2:1. E isso se deve, claro, a essa característica aqui da reação FTS propriamente dita. Aqui, por meio de um mecanismo de reação muito similar a uma reação de polimerização, a gente tem o crescimento da cadeia carbônica, né, do tipo CH2, e aqui a gente vai linkando, claro, maiores quantidades de cadeias carbônicas até chegar no tamanho desejado para a molécula que a gente deseja, seja lá ela qual for o range, se é gasolina, se é diesel, se é combustível de aviação, seja lá qual for. E, consequentemente, né, ocorre a produção de água. O problema é que essa água sintetizada aqui, ela tem alta reatividade e afinidade com o monóxido de carbono, que é um dos reagentes. E essa afinidade, ela está aqui descrita na reação de deslocamento gás-água, onde a água reage com o monóxido de carbono para produzir hidrogênio e dióxido de carbono. O hidrogênio aqui produzido é um dos reagentes aqui, ele não influencia lá tanto no comportamento reacional, mas, claro, o consumo do monóxido de carbono torna ele um dos reagentes limitantes aqui no espectro original da reação, fazendo com que ocorra uma diminuição da conversão desse gás de hidrogênio total, né? E muito disso se deve ao fato da estabilidade eletrônica, conforme eu falei, do dióxido de carbono, que impede que ele promova a reação aí de síntese, por sua vez, né? Então, esse dióxido de carbono fica com uma molécula estável dentro do reator, nas condições normais de reação, de forma que a reação de deslocamento gás-água é uma reação competitiva indesejada para o processo de síntese Fischer-Tropsch. É um comportamento um pouquinho diferente do que a gente tinha, por exemplo, nos processos de gaseificação, onde a gente desejava a produção de gás hidrogênio. Lá, essa reação era interessante, porque ela consumia monóxido de carbono, levando à produção aí de maiores quantidades de hidrogênio, que era o composto desejado. Aqui ela tem um efeito contrário, que é uma reação, né, que não tem um efeito assim interessante para o nosso processo, e por isso ela é dita como uma reação indesejada. Aqui falando um pouco sobre a entalpia das reações, observe que ambas as reações têm característica energética exotérmica, né, ou seja, elas ocorrem simultaneamente com liberação de calor, de forma que é um processo fácil de se manter após a sua iniciação, por conta da pouca necessidade de incremento energético para o reator. Conforme eu disse, né, a reação FTS é uma reação com característica essencial similar a uma reação de polimerização,
de forma que os produtos que a gente vai conseguir obter a partir dessa reação, eles não são únicos, né? A gente não consegue produzir, por exemplo, heptano ou octano puro. O que a gente tem são hidrocarbonetos em uma distribuição aí que tem uma distribuição assimétrica, normalmente similar a uma curva gaussiana, com uma distribuição de peso molecular, onde a gente vai encontrar uns compostos com o peso molecular médio ali sendo produzido em maior quantidade, e quem determina esse peso molecular médio de maior quantidade de produção é a estrutura reacional que a gente está impondo, ou seja, é o operador que determina isso, por meio da estrutura reacional, das condições de reação e do catalisador que está sendo efetivamente utilizado para promover esse processo de síntese Fischer-Tropsch. A título de curiosidade, vou apresentar aqui os senhores, né, o senhor Franz Fischer e o Hans Tropsch, que são os dois desenvolvedores da reação. Eles eram pesquisadores do Instituto Max Planck e boa parte da pesquisa por eles desenvolvida foi financiada pelo Partido Nazista. Então, muito embora a reação tenha um apelo, hoje em dia, muito ligado com o caráter ambiental aí, né, que a gente vive de redução de consumo de combustíveis fósseis, etc. A reação inicialmente ela foi pensada, projetada e recebeu grande investimento para desenvolvimento por conta das sanções que eram impostas à Alemanha, principalmente durante a época da Segunda Guerra Mundial. Os maiores desenvolvimentos da reação em si foram durante a Segunda Guerra, porque a Alemanha não tinha combustível e ela precisava ter um jeito de mover, né, seus equipamentos de guerra, seus aviões, seus tanques. Então, a tecnologia recebeu grande investimento nessa época, e esses dois carinhas aqui foram os principais responsáveis aí pelo desenvolvimento do processo na Alemanha. Falar um pouco sobre as características gerais da reação para vocês, do processo FT. Normalmente, o processo de produção do gás de síntese, ele é responsável por originar nomenclaturas distintas para nosso processo de síntese Fischer-Tropsch, tá? Essa nomenclatura é o que deu origem, por exemplo, ao que a gente conhece como tecnologia BTL, e existe até uma certa confusão sobre essa nomenclatura. Algumas pessoas distanciam o processo Fischer-Tropsch do processo BTL, sendo que, na realidade, eles são processos complementares. A tecnologia BTL é possível porque existem reações de síntese do tipo Fischer-Tropsch, tá? Então, para evitar essa confusão, a nomenclatura BTL, o que é que ela significa na prática? Significa basicamente que é a tecnologia que foi usada para a síntese do gás de síntese, que vai ser consumido durante o processo Fischer-Tropsch, foi uma tecnologia partindo de biomassa, ou seja, o gás de síntese foi produzido a partir da biomassa. Da mesma forma, se eu partir do metano, por exemplo, que é um composto gasoso, eu vou ter o que a gente chama de tecnologia GTL, que seria a tecnologia gas to liquid, ou seja, eu estou pegando um gás, que é o metano, valorizando ele para a produção de combustíveis líquidos sintéticos, né, como, por exemplo, gasolina sintética. Então, por isso, o processo ganha o nome GTL. Só para lembrar, né, muito embora esteja em desuso nos dias mais atuais, a gente também tem a tecnologia que emprega carvão para a produção do gás de síntese, né, que é a tecnologia Coal to Liquids, né, o CTL, que foi a primeira aí desenvolvida, né, era com base nessa tecnologia aqui que a Alemanha produzia seus combustíveis, por exemplo, na época da Segunda Guerra Mundial. Né. Conforme eu disse, a tecnologia avançou para o gas to liquid, que mostrou maior habilidade técnica econômica, e hoje em dia, por conta do apelo aí ambiental, a gente está passando já para o processo biomass to liquid. Então, quando a gente fala em tecnologia BTL, não confundam, ela depende da síntese FT para que ela aconteça, né? Ela é uma forma de tecnologia de valoração, claro, mas por conta da nomenclatura, às vezes isso acaba por gerar uma confusão, né? Só para a gente definir exatamente, né, o que efetivamente acontece durante essas reações, isso aqui é um organograma de um processo do tipo GTL, mas ele poderia facilmente ser convertido para um processo BTL, né, do tipo Biomass to Liquid. O que a gente precisaria é trocar essa fonte aqui como gás natural para ser uma fonte de biomassa. Né? Mas só para a gente entender o diagrama de fluxo, só para a gente entender como é que a reação acontece, a gente tem uma planta inicial, né, que está aqui representada, essa porção inicial aqui da nossa planta,
que é onde vai ocorrer o processo de gaseificação propriamente dito, ou seja, vai ocorrer a reação de reforma que a gente estudou lá nas nossas aulas passadas. O que vai acontecer aqui é, nesse caso, o processo está trabalhando com uma reação de reforma autotérmica, então a gente tem alimentação de gás natural em conjunto com água, aqui a gente tem um sistema de separação do ar para obtenção de oxigênio puro, e esse oxigênio também é alimentado no reator para garantir aqui uma melhor eficiência térmica da reação, e assim a gente tem a reação de reforma que produz o gás de síntese. O gás de síntese produzido é enviado para uma outra seção, que é essa segunda aqui marcada em vermelho. Nessa seção ocorre a reação de síntese Fischer-Tropsch, propriamente dita, onde vão ser obtidos os combustíveis líquidos, né, pelo processo FT, e ocorre, claro, uma produção de água em decorrência da ocorrência de reação de water gas shift aqui dentro desse reator. Normalmente essa água é separada, né, dentro do reator, e a partir daqui, assim como ocorre nos processos de reforma iniciais, a gente tem um processo de recuperação tanto da água como da energia aqui que porventura seja formada. Lembrando que essa reação é essencialmente exotérmica, né? Então aqui a gente pode ter um aproveitamento de calor razoável da mesma forma que aqui, porque estamos trabalhando com o processo de reforma autotérmica. Os compostos líquidos, então, que foram sintetizados pelo processo FT, eles passam por processamentos aqui de escalonamento de tamanho de cadeia, né, para dar origem aos diferentes compostos. Então, essa planta que está aqui representada, ela tem como objetivo a produção de diesel, por isso que ele está aqui em cima, ele é o produto primário principal. Daqui se obtém como compostos secundários combustível de aviação, que também é obtido, e aqui a gente consegue obter ainda alguns outros produtos em menor quantidade, e isso depende, claro, da estrutura da reação, da característica do catalisador empregado e das características de separação empregadas. Mas, no artigo base que está aqui citado, um dos produtos secundários aqui obtidos era gasolina e diesel de menor qualidade, tá? Que ele passava por um processo secundário de purificação para virar um diesel de maior qualidade, se juntar esse diesel aqui. Então, esses compostos secundários estão aqui intracejados porque a quantidade formada deles era menor. Daqui também existe uma parte de integração energética muito para se aproveitar calor liberado nessa etapa aqui, e em caso de calor excedente, essa energia pode ser vendida aí para o sistema elétrico como energia adicional. Então, é um processo muito bonito dentro da sua característica de produção, muito por conta da característica operacional que a gente consegue ver aqui de autossustentação energética, né, principalmente quando a gente usa uma reforma autotérmica da porção inicial aqui da reação, mas que ainda não apresenta uma viabilidade econômica lá tão significativa nos dias atuais. A gente vai discutir isso um pouco mais para frente aqui na aula. Só para a gente diferenciar exatamente, né, aqui a gente falou um pouco sobre o GTL, né, o Gas to Liquid, vamos falar um pouco sobre o BTL, que é o Biomass to Liquid. Qual a diferença entre eles? Basicamente isso aqui, galera, a alimentação, né? Enquanto lá a gente estava trabalhando com uma fonte de carbonácea gasosa, que era o metano, né? Aqui a gente está trabalhando com uma fonte sólida, que é biomassa. Nesse caso aqui, os autores estão usando madeira, né? Pelletzinhos de madeira residual, e eles produzem os combustíveis sintéticos deles, que são os combustíveis de interesse. Aqui eles produzem duas ranges, né? Um range aqui das ceras e um range de compostos líquidos. E a partir da biomassa, eles fazem a biomassa por uma gaseificação, utilizando água aqui como vapor de água, né, como agente de gaseificação, obtém o gás de síntese com uma proporção hidrogênio monóxido de carbono de 1,5, por conta dessa característica e dessa qualidade do gás de síntese. Eles precisam de uma etapa adicional de condicionamento do gás de síntese para garantir que ele chegue aqui com 2:1, né, que é aquela proporção áurea que eu falei para vocês, aquela proporção ideal para promover a reação do tipo FT, e daqui eles conseguem separar, né, os combustíveis, né, FT diretamente, e as ceras. Essas ceras elas podem ser hidroprocessadas, né, com hidrogênio que pode ser puro ou reciclado do próprio processo, para daí obter esses compostos que a gente está vendo aqui, que tem aí um pouco mais de valor agregado e que podem até ser misturados aos produtos originais obtidos do petróleo, né, os petroderivados, para melhorar a qualidade e diminuir os índices de poluição desses compostos.
O combustível sintético produzido pela tecnologia síntese Fischer-Tropsch, ele tem uma grande vantagem sobre os combustíveis derivados do petróleo, que é a inexistência de compostos de poluição secundários. Que compostos seriam esses? Basicamente compostos nitrogenados e compostos sulfurados. A quantidade deles aqui é muito, muito pequena. Nos casos originados aqui da biomassa, a gente acaba por ter até algum resíduozinho, algum resquíciozinho desses compostos na presença do nosso combustível sintético, mas nos casos de uso aí de metano, a quantidade desses compostos é muito menor e muito menos significativa. Professor, Pode falar, Maurício. naquele esquema lá, é qualquer biomassa sólida ou só é madeira? Eu não entendi essa parte. Não, você pode usar qualquer fonte de biomassa, tá? Aqui, como eu estou citando de uma fonte, a fonte em específico usou madeira, tá? Mas você pode usar qualquer coisa. Qualquer coisa de origem renovável é viavelmente processada por essa tecnologia, processável por essa tecnologia, vamos falar assim. Nesse caso aqui, pela limitação de estar citando a fonte, eu estou citando a fonte que ele usou, que é essa biomassa de madeira residual. Tranquilo? É porque na minha pesquisa da NP, né, eu faço extração de óleo, mas aí depois é como se fosse ficar só um farelo, né? Aí eu não dou um uso para essa minha biomassa residual, Ela né? é plenamente gaseificável e tranquilamente pode passar por esse processo aqui, visando a produção de combustíveis sintéticos. Tá bom. Esse resíduo é plenamente gaseificável. Quando eu trabalhava na época do meu doutorado com a reação Fischer-Tropsch, por exemplo, eu trabalhava com o resíduo da produção do biodiesel de microalgas do doutorado da professora Ana Maria. Então, ela sintetizava a alga, da alga que ela sintetizava em condição heterotrófica, ela obtinha um óleo, esse óleo ela extraía da célula da alga e fazia biodiesel sintético, sintetizado desse óleo animal, né, desse óleo de alga. O resíduo dessa extração, o que sobrava das células que ela extraía, era o que eu colocava no reator para efetivamente gaseificar, produzir gás de síntese e daí obter o composto, né, da síntese Fischer-Tropsch, que no caso a gente estudava que range era possível obter termodinamicamente. Então, basicamente, qualquer coisa que possua carbono, hidrogênio e oxigênio em sua composição é passível de passar por esse processo. Né? Tendo isso em mente, é possível gasificar basicamente qualquer coisa, desde que tenha carbono, hidrogênio e oxigênio em sua composição. É muito importante deixar claro aqui que, claro, né, algumas fontes de biomassa vão ter uma característica de gaseificação um pouco mais complicada. Então, tenho em mente que, dependendo da estrutura que vai efetivamente ser gasificada, a gente pode ter problemas operacionais relacionados com essa estrutura. Professor, então, Pode falar. mistura de biomassa de origem diferente vai ter complexidades, vai ter maiores complexidades, né? Quanto maior a mistura, mais complexo vai ser. Porque, por exemplo, uma coisa que costuma atrapalhar muito esse tipo de processo é o teor de cinza da fonte de biomassa. Então, se você pega uma biomassa que tem baixo teor de cinzas, ela é mais facilmente gaseificável. Por quê? Se ela tem alto teor de cinzas, você está colocando uma grande quantidade de matéria dentro do seu reator que não tem finalidade reativa, né? Ela vai ali absorver uma quantidade grande de calor para efetivamente sair da estrutura da matéria orgânica e virar cinza, sem nenhum benefício para a sua reação, e ainda com o inconveniente de poder entupir os poros do seu catalisador. Então, o grande inconveniente que a gente tem de uso de biomassa hoje é a grande quantidade de cinza presente característica em algumas dessas fontes, que não é o caso, por exemplo, aqui da madeira. A madeira se comporta bem, ela tem um teor baixo de cinzas. Um outro composto que é bem viável a própria biomassa de microalga residual, que eu comentei com vocês agora há pouco, é um composto muito viável, por conta do baixo teor de cinzas. O licor negro da própria indústria de papel é muito rico também em carbono, hidrogênio e oxigênio, possui um teor de cinzas razoavelmente baixo, o que condiciona ele a esse processamento aqui de forma adequada. Então, a gente tem algumas coisas que gaseificam muito bem. O que é que gaseifica muito mal? Por exemplo, o lixo residencial é um teor de cinza muito alto, que caracteriza uma dificuldade muito grande operacional. Então, para lixo residual urbano, isso aqui seria um sonho, né?
A gente pega o lixo, gaseifica, do lixo a gente faz combustível. Olha, por que, que não estão fazendo isso em grande escala? Por conta dessa dificuldade operacional e logística, né? É muito complicado de fazer isso acontecer. Então, esse fator é o fato determinante, né, para que isso aqui tenha as suas dificuldades operacionais. Tranquilo, Maurício? Certo, sim, professor. Então, vou seguindo aqui. Quando a gente fala em nível químico da reação de síntese FT, a gente tem uma definição da reação com base em dois grandes aspectos. O primeiro aspecto é uma reação de hidrogenação de monóxido de carbono, e o segundo aspecto é um processo de crescimento da cadeia a partir dessa reação de hidrogenação, que é muito similar, conforme eu disse anteriormente, a um processo de polimerização. Como é que acontece a reação em si? Ela acontece por meio de rompimentos das ligações de carbono e oxigênio e formação de ligações do tipo CH. A depender da característica do catalisador que você está usando e da etapa da reação que você se encontra, podem também ocorrer ligações do tipo CC. E essas ligações do tipo CC é que são responsáveis pelo crescimento da cadeia. Um ponto importante que a gente precisa entender dentro da reação de síntese FT é especificamente como é que ocorre o crescimento da cadeia carbônica. Para isso, eu trouxe esse videozinho aqui para apresentar para vocês. Deixa eu só colocar ele para passar aqui. O que esse vídeo mostra? Ele mostra a etapa de crescimento da cadeia. Vamos esperar uma molécula chegar aqui para o crescimento da cadeia em si, que eu mostro para vocês. O que ele quer mostrar não é em qualquer sítio ativo do catalisador que a molécula vai conseguir crescer a cadeia. O que esse catalisador tem que fazer? Ele tem que quebrar a ligação CO, criar a ligação CC, segurar a molécula de forma que outro carbono, que é essa molécula cinza, consiga se ligar na estrutura catalítica até que se crie a cadeia carbônica com o tamanho desejado. Quando ela atinge o tamanho desejado, o catalisador tem que ser capaz de liberar a molécula formada. Então, observem que a molécula se liga aqui, ocorre a separação, né, com a formação de água, que é esse composto aqui vermelhinho com dois pontinhos brancos ligados, e aqui a gente continua com o crescimento da cadeia carbônica. Esse é o objetivo primário, esse é o aspecto de crescimento da cadeia ao longo da reação de síntese, né? Então, a gente tem, basicamente, um catalisador que, normalmente, dentro da sua estrutura conformacional e reacional, ele tem uma tendência a ser bimetálico. Por quê? Porque ele precisa ter mais de um sítio ativo. Normalmente, um sítio ativo metálico é responsável por isso aqui que está acontecendo nesse ponto, que é a separação da molécula CO, tá vendo? Está acontecendo mais ou menos aqui. E um outro sítio ativo que é responsável pelo crescimento da cadeia, por promover ter, né, a capacidade de segurar a molécula de hidrocarboneto aqui até que ela cresça ao tamanho desejado. Então, normalmente são catalisadores bimetálicos. A gente vai conversar um pouco mais sobre a estrutura catalítica ainda ao longo da nossa aula, mas isso aqui é só para vocês entenderem como ocorre o desenvolvimento e o crescimento de cadeia ao longo dessa operação, dessa reação. Esse crescimento ele é razoavelmente controlável, tá? E por conta disso existe um modelo de distribuição estatística, que é um modelo também muito utilizado em reações poliméricas, que apresenta a distribuição de peso molecular dessa reação. Esse modelo Anderson-Schultz-Flory, e é uma teoria que assume que cada átomo de carbono vai se ligar por vez, átomo por átomo ali na molécula, crescendo a cadeia exatamente da forma que a gente viu ali no vídeo, por um mecanismo que é um mecanismo de polimerização. Esse tipo de ligação que segue essa distribuição que vocês estão vendo aqui de probabilidade de crescimento, dado por essas equações na direita, leva a nossa reação, né, a ter esse tipo de distribuição, entendendo que esse fator alfa que aparece aqui nas equações é um fator de crescimento e probabilidade de crescimento de cadeia, tá? E aqui nesse eixo a gente tem a seletividade por átomos de carbono nas moléculas. Então, observem que quanto maior for a probabilidade de crescimento da cadeia, que é um parâmetro que eu consigo controlar de acordo com a característica que eu estou aplicando ao meu catalisador, que eu estou desenvolvendo o meu catalisador,
maior vai ser a contribuição e a presença seletiva, claro que, dos compostos de maior cadeia carbônica. Ou seja, para altos fatores alfa na característica do meu catalisador, eu tenho pouca produção de metano, que é o que o gráfico está mostrando aqui. Da mesma forma, à medida que eu vou aumentando a probabilidade de crescimento de cadeia, eu vou aumentando a contribuição de C2 até C4, e essa contribuição vai diminuindo também até um determinado ponto, à medida que eu passo aqui do valor de 0,5 para o meu alfa. Né? Eu vou diminuindo a contribuição desses compostos se formarem. Se eu seguir a linha aqui do C5, só depois aqui de 0,5 eu consigo ter quantidades apreciáveis de C5 sendo produzido, né? Observem aqui a linha do C5 aumentando, né? E só para porções aqui de alfa muito significativas, ou seja, para catalisadores altamente seletivos, né, e aplicáveis aí a reações específicas de síntese de hidrocarbonetos de alta cadeia carbônica, é que eu consigo obter aqui, ó, os compostos no range do diesel e no range das ceras. Eu preciso de catalisadores muito específicos para fazer isso. O que vocês veem aqui no gráfico com essas siglas HTFT e LTFT corresponde aos dois tipos de processamento que a gente tem para a reação de síntese de Fischer-Tropsch. A reação ela é dividida em dois grandes processos na literatura. O processo a alta temperatura, que é esse HTFT, e o processo a baixa temperatura, que é o LTFT. Os compostos de alto peso molecular, de elevado peso molecular, eles só são sintetizáveis pelo processo LTFT. Observem que o processo HTFT não é capaz de produzir esses compostos em quantidades apreciáveis. Eles só são produzidos em quantidades maiores aqui dentro do processo LTFT. O HTFT é um processo mais rápido, mas que fica limitado aqui a um espectro mais baixo, né, de tamanho de cadeia de carbono para o produto desejado. Só para que vocês entendam o mecanismo, né, esse aqui é um mecanismo de crescimento de cadeia derivativo aí, né, pela teoria do Anderson Schultz Flores, só para que vocês vejam como é que os compostos vão crescendo a cadeia e entendam que tudo que vocês veem aqui como alfa é uma possibilidade de ligação, então quando ele reage pelo caminho do alfa, a gente cresce o tamanho da cadeia, nesse caso de C2 para C3, e tudo que vocês veem aqui nesse equacionamento como 1 menos alfa é a possibilidade que essa molécula tem de parar de reagir e virar um produto, que seria o C3. Por isso que o modelo é dividido aqui em intermediários, que são os compostos apresentados nessa linha que segue essa cadeia de crescimento aqui abaixo, e como produtos, que é essa linha aqui que para a reação, que cessa a reação naquele ponto, naquele instante determinado de tempo. E óbvio que essa tendência de continuar crescendo a cadeia é uma tendência dada pela característica do catalisador e do equipamento que a gente está usando, e é responsável por formar esses compostos maiores, que normalmente são compostos aí de maior interesse, né, e de maior especificidade produtiva. Professor, Pode falar, Maurício. como é que o senhor sabe que aquele rosa lá é o mais rápido? O processo HTFT, isso não é visível por esse gráfico. Eu sei de ler a literatura, tá? Nesse gráfico eu sei que esse processo ocorre de forma mais rápida porque ele está numa temperatura mais alta do que esse aqui. A gente vai conversar um pouco mais sobre os dois mais para frente, mas só para adiantar, essa reação normalmente é conduzida entre 240 e 260 graus Celsius em um tempo de reação mais alto. Isso faz com que as moléculas tenham mais tempo para fazer esse caminhozinho que a gente viu aqui no vídeo de crescer a cadeia. Essa outra reação aqui, ela acontece normalmente entre 300 e 360 graus, alguns relatos até de 380 são encontrados na literatura, e ela leva tempos na ordem de 1 minuto e meio de reação. É uma reação muito mais intensa, com alta velocidade espacial. Então, os compostos que estão aqui, ó, eles não têm nem muito tempo de crescer cadeia aqui no catalisador, porque eles ficam muito tempo em contato com o catalisador, porque o próprio mecanismo reacional os arrasta, né? A reação acontece de forma muito rápida, com alta velocidade espacial de gás, levando a um arraste maior de moléculas e redução do tempo efetivo de residência no catalisador que o componente tem, o que faz com que eu não tenha tempo para que a molécula cresça. Então, por mais que eu use o mesmo catalisador para promover as duas, os processos a alta temperatura, muito também por conta da temperatura mais alta, diminui a probabilidade de crescimento de cadeia. Tranquilo, Maurício? Tá bom, entendi.
Seguindo com o processo em si, né, só para a gente voltar a olhar aquele organograma mais uma vez, que é basicamente o mesmo que eu conversei com vocês inicialmente, a gente tem a possibilidade de partir do gás natural, do carvão, da biomassa, sintetizar o gás de síntese. Muitas vezes é necessário uma etapa de purificação, especificação e adequação do gás de síntese produzido. E a partir daqui, conforme eu disse aqui pelo gráfico, né, a gente tem duas formas de fazer esse gás de síntese reagir. O processo a baixa temperatura, que é o LTFT, e o processo a alta temperatura, que é o HTFT. Normalmente, os processos de baixa temperatura, conforme eu falei, 240 até 260 graus Celsius, maiores tempos reacionais, são responsáveis por produção das frações mais pesadas, que estão ali no range do diesel e das ceras com cadeia carbônica maior que 20, diesel aqui entre 12 e 17, mais ou menos. É claro que isso é separável, é produzido e conseguido a partir de processos de hidrocraqueamento para conseguir separar esse range especificamente em uma faixa que nos prejudique os motores nos quais esses compostos serão usados. Os processos de alta temperatura, aqui no final a gente pode ter processos de adequação e de composição desses produtos por meio de reações de oligomerização, de isomerização e de hidrogenação, para obter os compostos gasosos e para obter olefinas aí no range entre C3 e C11. Aqui está o range da gasolina sintética, produzida, por exemplo, pela tecnologia Fischer-Tropsch, e os compostos gasosos, né, que tem um uso aí um pouco menos valorizado, muito embora seja possível obter, por exemplo, aqui MTBE, que é um metiltestbutyléter, que é um composto de alto valor agregado, utilizado, por exemplo, na indústria de petróleo e em algumas outras indústrias, como, por exemplo, até a própria indústria de polimerização. Então, aqui a gente consegue, pelo processo HTFT, obter compostos químicos de bom valor agregado nessa região, obter os combustíveis no range da gasolina, e pelo processo LTFT a gente consegue obter os combustíveis no range do diesel e as ceras. Essa é a divisão aí catalítica entre esses modos de operação. Falando um pouco sobre catalisador usado em cada um, o que é que a gente tem aí mais ou menos. Normalmente, como eu falei, os dois se utilizam de catalisadores bimetálicos. Normalmente, o sítio ativo responsável pela separação da ligação CO, que é o que dá origem à parte inicial da reação, são o sítio ativo de ferro, né, normalmente, e o sítio ativo responsável pelo crescimento da cadeia. Os principais metais associados são platina e cobalto, são os que vocês vão encontrar na literatura. Isso por processo LTFT. Para o processo HTFT, normalmente os de platina são meio que negligenciados aqui, porque são um pouco mais caros, e aqui normalmente são de ferro cobalto, os catalisadores, é o que mais a gente vai encontrar aí, se a gente for ler na literatura. Aqui, claro, no HTFT a gente tem algumas aplicações por níquel também, vocês vão encontrar alguma coisa. Se vocês falarem aqui, só para lembrar, né, o carvão está em desuso, por isso que eu dei um risquinho nele aqui. Ele é muito pouco utilizado hoje em dia. Essa tabela é uma tabela que é muito interessante porque ela apresenta os desenvolvimentos tecnológicos na tecnologia de síntese Fischer-Tropsch a baixa temperatura que foram investigadas entre os anos de 1935 e 1955, na época, principalmente para aqueles dois pesquisadores que foram responsáveis pelo desenvolvimento da reação. Nessa época aqui, eles já testaram os principais tipos de reatores para promover essa reação. Eles desenvolveram reatores de leito fixo, em vários formatos, com várias conformações, né, de tubos paralelos, de tubos concêntricos, de estrutura catalítica com sólidos depositados, desenvolveram os reatores de leito fixo segmentados, multitubulares, e várias aplicações. Algumas dessas aplicações eles venderam para empresas, né, tudo isso que vocês estão vendo aqui, ó, inicialmente são empresas responsáveis por produção desses combustíveis sintéticos. Algumas delas são até famosas, como a BASF, que existe até hoje, né? E nessa época aqui também temos alguns passos muito importantes na tecnologia de suspensão de pó catalítico, que foi responsável pelo desenvolvimento do que a gente conhece hoje dos reatores de leito fluidizado. Então, boa parte do desenvolvimento tecnológico do que a gente tem de hoje como a tecnologia de fluidização iniciou pela pesquisa desses dois pesquisadores aí. Então, os caras levam grande responsabilidade por esse desenvolvimento de tecnologia suspensa, tá? Foi uma das reações que mais teve estudo com essa tecnologia a essa época. Então, o objetivo aqui, claro, era aumentar os efeitos de transferência de massa,
garantindo o máximo contato possível entre reagentes e catalisadores para garantir a máxima eficiência de reação, né, de crescimento de cadeia e de produção de combustíveis. O detalhe que é importante que vocês têm que ter em mente dessa estrutura aqui. Primeiro, observem os anos, né? Estamos falando de 1935, 1955, é muito tempo atrás isso aqui, mas boa parte do entendimento que a gente tem hoje para reator heterogêneo, para catalisador heterogêneo, desenvolvimento de catálise heterogênea em si, não estava lá tão disponível na literatura, né? Esses caras eles foram responsáveis por criar boa parte da tecnologia que eles usaram aqui. Então, foi um avanço muito significativo para a área de reatores, promovido por conta dessa reação. Só para que vocês tenham noção disso. Aqui estão os aspectos técnicos desses dois reatores que, finalmente, né, após a época de pesquisa lá do Fischer e do Tropsky, finalmente esses reatores chegaram a ter aplicações industriais com validade técnica. Aqui na parte esquerda, a gente tem um reator de leito fixo multitubular, muito similar àquilo que a gente estuda na disciplina de cálculo de reatores, né? Esse era o principal tipo de reator que estava disponível à época. O tamanho do catalisador utilizado, né, que era um tamanho razoavelmente grande, era grande para que a gente minimizasse os efeitos de queda de pressão no reator, mas esse tamanho grande da partícula catalítica resultava em baixa seletividade dos compostos de interesse e uma diminuição muito significativa do rendimento que esse catalisador poderia ter dentro dessa estrutura reacional. Por conta disso, eles partiram para desenvolver nesses reatores aqui que apresentavam mobilidade catalítica ao longo do leito, né? Primeiro, eles tentaram algo similar a um leito de lama, com alta pressão, onde a lama formada efetivamente era o próprio combustível líquido sintético que era formado ali pressurizado, e posteriormente eles conseguiram ainda fazer desenvolvimentos catalíticos aqui com suspensão gasosa, né, muito mais próximo do que a gente tem do reator de leito fluidizado. Então aqui a gente tinha a parte de suspensão, a parte de distribuição de gás aqui para promover uma distribuição uniforme do gás de síntese dentro dessa estrutura aqui reativa. O próprio meio reativo líquido que está aqui apresentado era composto pelos próprios componentes, né? Tinha um sistema de refrigeração interna por meio de líquido muito eficiente. Aqui eram obtidas as ceras e aqui obtidos os produtos gasosos de reação propriamente ditos. Então, eram aí reatores muito bem desenvolvidos e muito similares ao que a gente vê hoje em estrutura reacional, tá? Os desenvolvimentos aí dos nossos amigos Fischer e Tropsky que foram muito precisos e significativos à época, tá? Esse tipo de reator aqui, especificamente falando, esse reator de leito de lama, ele foi desenvolvido inicialmente pela Sasol. A Sasol é uma das empresas que apresenta viabilidade técnica e econômica para a produção de combustível sintético por essa tecnologia. Atualmente, ela tem plantas muito bem desenvolvidas na África do Sul, utilizando essa tecnologia, tá? E esse reator apareceu como essa alternativa viável que a gente tinha aqui. Por que ele se mostrou alternativa viável? Primeiro, porque ele melhorou a seletividade, e segundo, porque ele melhorou a produtividade dos reatores de leito fixo. Por que ele conseguiu fazer isso? Porque aqui era possível trabalhar com moléculas de catalisador de menor tamanho, de forma que as moléculas eram melhor aproveitadas e a estrutura reacional conduzida por elas era mais bem conduzida, né, dentro dessa condição de menor tamanho da estrutura catalítica. Então, a eficiência desses reatores aqui era superior a desses, muito por conta da possibilidade que eles traziam de reduzir o tamanho. Lembrando que nesses caras aqui não é possível reduzir o tamanho porque a queda de pressão fica muito grande ao longo da operação. Aqui estão as vantagens e desvantagens desses reatores, tá? Pensando aqui nesses reatores de borbulhamento e nesse reator de leito fixo, o reator de borbulhamento tem uma difusão no poro melhor, porque a gente tem um menor tamanho de partícula, ele tem um comportamento mais próximo do isotérmico, ele permite uma troca catalítica mais simples e o custo de implementação desse reator normalmente é um pouco menor. Os reatores de leito fixo, o conteúdo de catalisador no reator é mais interessante, porque aqui a gente tem alguns problemas de separação posteriores, principalmente por arraste do líquido. A transferência aqui de massa entre gás e líquido normalmente é um pouco melhor, tá? Mas isso aqui atualmente já é corrigido. Essa tabela aqui leva muito em conta os dados publicados na época. Tá? Hoje em dia, esse maisinho já está passando para cá, aqui já está melhor.
A parte de atrito catalítico aqui ela é um pouco maior, isso acontece porque, claro, se a partícula de catalisador se move, ela pode colidir e ter algum dano em decorrência dessas colisões. Aqui a gente precisa de separação, aqui não necessariamente, aqui é um simples sistema de peneira, às vezes é responsável, então isso aqui é uma desvantagem para o leito fixo. E aqui, claro, por se ter mais conhecimento à época, era muito mais fácil fazer o scale-up desse cara do que desse, porque aqui a gente conhecia muito pouca coisa, estava acabando de ser desenvolvido os reatores e os catalisadores, né? Aqui já era uma tecnologia mais consolidada, então era, claro, mais fácil aumentar a escala desse cara aqui. Aqui a gente tem outra tabela, né? Só para que vocês entendam uma comparação entre os catalisadores de cobalto e ferro para conduzir essas reações. Não vou enfatizar tudo, tá? Só algumas coisas importantes aqui. A primeira diz respeito à temperatura operacional. Pode falar, Tainan. Professor, qual é o tipo de biomassa que a Sasol usa na África do Sul para tornar viável o processo UFT? Essa é uma excelente pergunta. A Sasol, ela é tipo o Mr. M das empresas. A gente não sabe muito bem o que é que a Sasol está usando lá. Mas ela desenvolveu e consolidou a tecnologia ainda na época com base no carvão. A África do Sul tinha reservas de carvão substanciais e durante muitos e muitos anos a tecnologia deles lá foi a tecnologia do tipo CTL, né, de carvão para líquido ali. Depois você teve notícia de alterações disso para gás, né, para trabalhar com gás natural, e atualmente eu acredito plenamente que eles tenham a tecnologia já com biomassa, muito embora eu não tenha informações substanciais sobre isso. Para você ter uma ideia, vou voltar aqui rapidão. O último artigo deles que eu tenho notícia, né, de publicação é esse cara aqui, ó. É um artigo de 2013, tá? E aqui eles não falam lá muita coisa sobre o uso de biomassa na empresa, mas com certeza pensando no que a gente tem hoje em relação à tecnologia, eles devem estar utilizando a biomassa, muito embora isso não seja informação disponibilizada. Tranquilo, Fernando? Tranquilo. Passando aqui para a condição do gás de alimentação, né, para os catalisadores de cobalto, ele exige um gás de síntese com range mais específico, muito próximo daquele 2 que a gente viu ali, né, inicialmente, que era a proporção ideal. E os catalisadores de ferro têm uma flexibilidade maior, ele consegue trabalhar entre 0,5 e 2,5. Isso, claro, está ligado com a atividade da reação de deslocamento gás-água em cada um desses catalisadores. Uma outra parte que eu queria comentar com vocês é quem usa o quê, né? Os catalisadores de cobalto são reportados por serem usados na Shell e na Oryx, e a Sasol e a Mosgás são as que relatam o uso de catalisador de ferro, muito embora já se tenha aí relatos de que a Sasol, na realidade, utiliza um bimetálico de ferro e cobalto. O ferro em si, puro, ele não tem muita viabilidade, porque o tempo de vida útil desse catalisador é muito baixo, isso está até grifado aqui, né? Ele é um catalisador que apresenta desativação muito rápida, e isso dificulta muito o processo dele, muito embora ele seja mais barato. Só que a viabilidade técnica de um catalisador de desativação muito rápida é muito ruim. Os catalisadores de cobalto têm maior tempo de vida útil e, claro, por conta disso, são mais caros, né? Então, é só para que vocês tenham aí uma noção do que a gente tem aí de aplicação e uso dessas tecnologias, tá? Aqui o que a gente tem reportado, todas as duas tecnologias, essa aqui para aplicação de LTFT, né, de processo de baixa temperatura, e esse aqui consegue ser aplicado nas duas, tanto no HTFT como no LTFT, só para que vocês tenham essa noção aí. Para falar um pouco, né, sobre a tecnologia BTL, que é a que mais temos interesse aqui, especificamente falando na nossa disciplina, por que eu falo que é a que temos mais interesse? Porque a disciplina é voltada lá para o programa ANP, né, da UFMA, e o programa ANP da UFMA, dentro do curso de Engenharia Química, é destinado a estudos com biomassa, né, valoração de biomassa, produção de combustíveis a partir de biomassa. Então, por isso que eu estou dando esse enfoque aqui no BTL, dentro dessa aula, que é uma aula de FT, conforme vocês viram, né? Quando a gente fala de tecnologia BTL, a gente tem algumas rotas de síntese, tá? A gente vai ver ao todo aqui, ó, 3 ou 4, são 4 rotas na realidade, tá?
que a gente vai conversar. Primeiro, eu vou falar com vocês sobre a rota por pirólise. Dentro dessa rota de pirólise, o que é que a gente tem? A biomassa ela vai ser aquecida na ausência de oxigênio. Vocês estudaram o processo de pirólise lá na unidade 1, junto com o professor Jaive, que ela vai acontecer exatamente da mesma forma. E a partir daqui a gente vai produzir o bioóleo. Esse bioóleo ele pode, né, ser queimado como combustível diretamente para a produção de energia elétrica, ou ele pode ser refinado em diferentes compostos químicos de interesse. Dentro de uma escala não comercial, a gente já tem viabilidade técnica demonstrada, né, e viabilidade técnica demonstrada para a purificação desse bioóleo, visando a produção de hidrocarbonetos de alta pureza. Então, partindo dessa rota de pirólise, o que é que a gente tem? A gente vai ter o processo de pirólise, conforme vocês viram lá na unidade 1, que é uma quebra por calor. Essa quebra por calor da biomassa resulta na produção de bioóleo, e esse bioóleo, por meio de processos de purificação e de alguns processos reativos catalíticos, ele pode dar origem à síntese de hidrocarbonetos de alto grau de pureza dentro do range dos combustíveis sintéticos, como gasolina sintética e diesel sintético. Essa rota aqui, hoje, é uma das rotas que menos tem uso, primeiro por conta da alta especificidade e da baixa produtividade dos catalisadores empregados nessa etapa aqui de purificação dos hidrocarbonetos do bioóleo, tá? Então, não é uma rota lá muito viável atualmente, muito por conta dessa característica aqui, mas é uma rota possível e por isso eu estou citando ela para vocês como uma possível rota de transformar a biomassa em combustíveis líquidos. A segunda rota, que é a rota de gasificação, não é uma tecnologia nova, conforme a gente conversou lá sobre os processos de gasificação, é uma tecnologia antiga, mas a conversão de biomassa por meio de rotas de gasificação é uma tecnologia um pouco mais recente, tá? Os primeiros artigos que discutiram isso apareceram lá na década de 90. Dentro da rota de gasificação, conforme a gente viu nas aulas anteriores, né, a gente tem dois caminhos para promover essa reação. Os caminhos catalíticos, que normalmente são reportados aí em temperaturas mais baixas, por volta de 600, 700 graus no máximo, e os caminhos não catalíticos, que demandam temperaturas superiores a 1.000 graus Celsius para acontecer com viabilidade aí técnico-econômica. Aqui, o que é que vai acontecer? Aquela mesma reação que a gente estudou originalmente. A gente vai reagir a biomassa com o composto oxidante, seja ele água, oxigênio, dióxido de carbono. Vamos produzir o gás de síntese e alguns outros gases, vamos purificar esse gás de síntese e, a partir daqui, aplicar esse gás de síntese na síntese FT, conforme a que a gente acabou de ver. Então, essa é uma tecnologia Biomass to Liquid que apresenta viabilidade, né? A gente tem alguns estudos demonstrando viabilidade técnica desse caminho, porque ele se assemelha muito ao caminho que já é empregado nas empresas, que a gente acabou de ver aqui, né? Nas 3 tabelas que a gente estudou. Então, a similaridade desses caminhos demonstra uma viabilidade técnica e econômica razoável para essa rota, né? A gente consegue trabalhar com ela de uma forma aí um pouco mais controlada. O terceiro caminho que a gente tem é um caminho que é chamado de liquefação. Essa liquefação ela é reportada na literatura ou como liquefação direta. O que é que esse caminho aqui faz? A biomassa ela é convertida diretamente em combustíveis líquidos sem a síntese de gás como etapa intermediária. É óbvio, né, que aqui a gente tem uma vantagem, essa vantagem está relacionada ao comportamento térmico da reação, porque a gente não precisa promover mais de uma reação, né, como é o caso, por exemplo, da tecnologia pela rota por gasificação, que a gente acabou de ver, mas é um caminho muito complicado de ser conduzido ainda, né? A produtividade desse caminho é muito baixa e ele é um processo que produz muito pouco, né? O rendimento dele é muito baixo, está na ordem de 8%, 7,5%, e ele ocorre a baixa pressão, mas ele necessita de a baixa temperatura, mas ele necessita de alta pressão para acontecer, o que é mais uma característica aqui que torna o processo difícil, por conta desse custo aí necessário para a pressurização. Por fim, né, chegamos no processo FT, que é o processo que a gente está estudando e categorizando aqui para síntese biomassa BTL, né?
E esse processo é o mais normal, né? É o mais comum. Ele ocorre em 3 etapas. Primeiro a gente produz o singás, depois a síntese FT, e por fim chegamos na etapa de refino e especificação dos componentes, que é o que a gente estudou aqui na aula toda, né? Entendam o BTL como um processo FT convencional que a gente lê nos artigos mais antigos, só que a gente mudou a fonte, né? Aqui o que a gente tinha como carvão nos artigos mais antigos, nos primeiros lá dos próprios autores e criadores do método, e mais recentemente como gás natural, né? Aqui a gente vai estar trabalhando com biomassa, então a gente consegue gaseificar essa biomassa, fazer a limpeza do gás de síntese produzido, realizar a reação de síntese Fischer-Tropsch, o tratamento necessário aqui por hidrotratamento ou por destilação, para obtenção aí dos combustíveis sintéticos que a gente deseja. Então, aqui o que a gente tem na realidade é um emprego de diferentes tecnologias combinadas, viabilizando, né, a transformação da biomassa em combustíveis sintéticos. É isso que é a tecnologia BTL. Aqui só para a gente separar, né, e condicionar as etapas, né, especificamente, da mesma forma que a gente fez lá no comecinho da aula com o processo FT como um todo, eu queria fazer isso aqui dentro de uma planta BTL também. Então, o que é que a gente tem? A gente tem a chegada da biomassa, essa biomassa, quase 100% dos casos, ela vai requerer um pré-tratamento. Esse pré-tratamento, ele normalmente é responsável por reduzir a umidade da biomassa, do seu conteúdo original, até um conteúdo apto ao tratamento por gasificação em si, e principalmente uma redução de tamanho dessa molécula de biomassa até um tamanho que não provoque aqui problemas de viabilidade técnica operacional dentro do seu gasificador. Depois de especificada aqui, né, por esse pré-tratamento, a biomassa então é conduzida ao processo de gasificação propriamente dito. E isso aqui, claro, pode ocorrer de acordo com todos aqueles processos e transformações que estudamos, né, ao longo das aulas anteriores aqui dessa unidade 2. E a partir daqui a gente obtém um gás de síntese, né? O pessoal, para deixar uma nomenclatura mais bonita, costuma chamar o gás de síntese produzido dentro do processo BTL de biosyngas, mas é basicamente gás de síntese. É a mesma coisa, uma mistura de hidrogênio e monóxido de carbono, majoritariamente, com presença ali dos outros gases, como dióxido de carbono e metano. Aqui a gente tem toda a seção de condicionamento de gás, isso aqui, claro, visa remover metano, dióxido de carbono dentro da quantidade que seja possível, né? Para deixar aqui e especificar esse gás de síntese com aquela razão hidrogênio monóxido de carbono mais próximo de 2:1 possível. Daqui, após condicionado, esse gás efetivamente vai para os reatores de Fischer-Tropsch, propriamente ditos, e daqui a gente obtém os compostos, né, sejam eles leves ou diesel de alta pureza, que é o que aqui está sendo desejado. Os gases aqui, né, são normalmente utilizados para a geração de energia elétrica. Essa energia elétrica é reciclada para ser usada na planta aqui como um todo. E esse aí é um exemplo de um processo BTL. Só para a gente linkar, né, o que a gente viu na aula passada de modelo cinético e termodinâmico, vamos falar um pouco de modelo cinético e termodinâmico para essa reação. Aqui a gente tem um trabalho que é meu, né, desenvolvido por mim, que utiliza exatamente a mesma metodologia de minimização da energia de Gibbs como um apelo para a realização da análise termodinâmica ao longo da reação. A peculiaridade que a gente tem nesse modelo é que aqui a gente propôs usar a idealidade das fases. Por quê? O que é que acontece dentro de um reator de síntese Fischer-Tropsch? A gente tem uma fase que tem única e exclusivamente água em sua composição, com pequeníssimas quantidades de hidrocarbonetos que apresentam baixa solubilidade na água dentro da condição de temperatura e pressão que é apresentada pela reação, e temos uma outra fase líquida que contém os hidrocarbonetos no range dos combustíveis de interesse para a nossa reação. Além disso, a gente tem a possibilidade de formação de carbono sólido ao longo da reação, e temos a possibilidade, claro, da fase gasosa, que seria composta ali pelos gases, pelos compostos carbonáceos formados, que possuem menor cadeia carbônica. Com base nesse modelo específico, a gente consegue obter esses resultados. O que é que eles apresentam? A fração molar dos componentes formados de acordo com a sua cadeia carbônica. Observem aqui que, nas condições de baixa temperatura da síntese FT, a condição de baixa temperatura, eu consigo gerar produtos dentro de um equilíbrio do tipo líquido-vapor
com maior presença de compostos de maior cadeia carbônica. Quanto mais para cá essa minha curva vem, maior é a quantidade dos compostos de maior cadeia carbônica. Então, por exemplo, a temperatura de 350 Kelvin é possível produzir aqui hidrocarbonetos com 20 carbonos na cadeia em uma condição de equilíbrio líquido-vapor, ou seja, eu consigo produzir compostos de menor cadeia carbônica na fase gasosa e compostos de maior cadeia carbônica na fase líquida, o que é desejado para esse tipo de reator. Tá? Ao transitar de 350 para 400 Kelvin, eu continuo capaz de produzir compostos em fase vapor e em fase líquida, mas eu não consigo chegar nem a 15 carbonos na cadeia. Ou seja, o aumento da temperatura dentro do aspecto termodinâmico da reação impossibilita a formação de compostos de maior cadeia carbônica dentro dessa minha reação. E, obviamente, reduz de forma significativa a presença desses compostos dentro da fase líquida. Para qualquer temperatura maior que isso, claro, quanto maior for a condição de temperatura empregada, menor a quantidade de hidrocarbonetos de maior cadeia carbônica que eu consigo produzir, e a partir de 450 Kelvin eu já não consigo mais produzir fase líquida. Um detalhe importante ainda acerca desse gráfico é que tudo que vocês estão vendo aqui, ó, nessa faixa, passando aqui de 450 para cá, a gente tem o processo HTFT, e tudo que está aqui, ó, nessa faixa é processo LTFT. Tá? O 400 Kelvin está no que a gente chama de região intermediária. Hoje ele não é considerado nem HTFT nem LTFT. Então, ele é um processo intermediário aí, razoavelmente não definido. Nessa outra figura, a gente tem o efeito de pressão. Em todas elas foi mantido o equilíbrio líquido-vapor. Ela é uma reação conduzida a 350 Kelvin para garantir isso. E aqui a gente consegue ver que quanto maior a pressão, maior a presença dos compostos de maior cadeia carbônica, né? Por exemplo, a 5 bar eu não consigo produzir hidrocarbonetos maiores do que 15 em quantidades visíveis dentro do modelo termodinâmico, mas a partir de 10 bar eu já consigo produzir esses compostos, e quanto maior a pressão, maior a presença deles dentro do sistema. Aqui a gente tem o efeito combinado da razão H2CO. Observem que por que a razão H2CO mais desejada é de 2 para 1, né? Isso é óbvio. Claro, porque eu consigo obter hidrocarbonetos dentro de uma faixa maior de interesse. À medida que eu diminuo essa razão, observem que eu vou prejudicando a qualidade do hidrocarboneto produzido. Quanto maior for a presença de hidrocarbonetos com maior cadeia carbônica, significa dizer que maior é a probabilidade de eu obter um composto mais caro. Então, por isso é sempre desejado que essas figuras todas que eu estou apresentando para vocês, elas estejam o mais alto possível dentro desse log aqui da fração molar, tá? O gráfico está em log para que ele fique retilíneo, para que a gente consiga observar esse comportamento em reta. E se não for em reta, fica muito complicado observar essa distribuição, e é por isso que a gente trabalha com esses gráficos logarítmicos aqui para esse tipo de gráfico, tá? Basicamente isso de termodinâmica que eu queria conversar com vocês. Com relação à resolução do modelo, o modelo é exatamente igual àquele que a gente viu na aula anterior, dentro de sua característica de desenvolvimento e resolução, tá? Por isso que eu não estou apresentando ele especificamente aqui para vocês. Esse outro artigo aqui é um artigo que traz um modelo cinético para essa reação. Os modelos cinéticos para essas reações, eles são bastante mais complexos do que normalmente são para as reações que não envolvem aí probabilidade de crescimento de cadeia, e isso se deve à necessidade de alterar esse valor de K para cada uma dos tamanhos de cadeia carbônica que a gente tem dentro do sistema. Então, esse K, ele necessariamente é uma função variacional que depende do tamanho da cadeia carbônica entre essa etapa e a etapa seguinte. Então, ele é um K muito mais complicado de calcular do que o K que a gente está habituado a calcular. Não é meu objetivo gastar tempo discutindo isso com vocês aqui em uma disciplina de graduação, mas é importante que vocês saibam essa diferença. Aqui, só para vocês verem, né, a característica gráfica são modelos com excelente aplicabilidade, a gente consegue representar muito bem. Por exemplo, esse gráfico aqui, que é o mais interessante dentro do que a gente discutiu na aula, a relação de olefinas e parafinas produzidas pela reação, indicando aqui que o modelo é capaz de prever absurdamente bem a especificidade dentro de toda a variação possível dentro da cadeia, né? Entendam que aqui a gente está trabalhando com hidrocarbonetos de diferentes tamanhos, né?
Aqui a gente está indo de 0 até 15 nesse gráfico, o modelo consegue descrever muito bem como é que isso ocorre. Da mesma forma, ele consegue descrever muito bem as taxas aí para metano, né, para produção e consumo de CO e hidrogênio aqui nesse gráfico de consumo de reagentes, e nesse gráfico aqui para produtos formados ele consegue também descrever de forma muito adequada o que está acontecendo. Então, a gente tem já tecnologia, teoria e especificidade para construir modelos, tanto cinéticos como termodinâmicos, que descrevem bem esse tipo de sistema aí de reações de síntese. Então, de conteúdo era isso que a gente tinha aí para essa aulinha de hoje, galera. Estou abrindo aí a dúvidas e perguntas de vocês.